bem-vindos a mais um canal de esclerose múltipla. Eu sou a doutora Nutrir. Esse canal eu já falei para vocês que ele é feito para você, porque como eu também fui diagnosticada com EM, então aqui a minha ideia é compartilhar com vocês tudo que eu faço para mim e que dá muito certo. Infelizmente, hoje em dia a gente sofre um pouco mais com os calores, né? A gente tem a sensação de que está na menopausa ou na andropausa. Então, o que a gente pode fazer para ajudar a amenizar um pouco mais esse calor? Porque de verdade, ele é muito intenso. Em algumas vezes é mais intenso em alguma parte do seu corpo, principalmente aqui em volta do pescoço, no tronco e principalmente também nas costas. E uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que é muito importante. O que acontece? Por que, poxa, a gente sente calor mais do que o normal? Primeiro que eu queria falar uma coisa para vocês. Lembra que o nosso corpo, ele tem imunidade, né? Porém, a imunidade, ao invés de nos proteger, ela nos ataca, que é a famosa doença autoimune. Pois bem, a esclerose múltipla é uma doença autoimune. É onde o nosso corpo deveria nos proteger, só que ele ataca ele mesmo. E o que acontece com as pessoas quando tem uma doença autoimune? No nosso caso, o que acontece quando o nosso corpo sofre um superaquecimento? Eu vou dar um exemplo aqui bem fácil para vocês entenderem como que funciona o nosso corpo. Quando a gente tem gripe, a gente tem febre, a temperatura corporal do nosso corpo, aparentemente, quando a gente faz aferição de temperatura, ela não fica mais elevada. Pois bem, no nosso corpo acontece exatamente isso, que é quando o nosso corpo ele quer de fato fazer, sabe o que? Nos defender. Então ele tá super aquecido aqui, tentando encarar alguns desafios que estão surgindo aqui, algumas células diferentes que ele acha estranho, que ele acha que é difícil combater. Então ele superaquece, é como se ele estivesse fazendo um superaquecimento, como se ele estivesse febril. Mas, na verdade, ele está tentando se defender de algumas coisas que para ele é bom e que para ele também é ruim. Só que ele não consegue entender o que de fato é bom e o que de fato é ruim. Então ele sempre superaquece para tentar combater qualquer coisa que ele acredita que é ruim no nosso corpo. E aí o nosso corpo superaquece e dá aquela sensação de temperaturas elevadas, de calor excessivo. Nesses momentos, você pode tanto aferir a sua temperatura, que às vezes ela pode estar 1 grau mais alto, mais elevado, ou simplesmente tá com um grau equilibrado, porém a sensação térmica é muito mais quente. Então, o que eu faço comigo que dá muito certo, que eu consigo de fato amenizar pelo menos 50% desse calor excessivo que a gente sente? Logicamente que eu sinto calor toda hora. Eu digo aqui que eu sou a mulher tocha, que eu sempre fico com calor. Mas o que eu percebi é fazer certas coisas para deixar o nosso corpo menos acelerado, para que ele trabalhe menos. Assim, consequentemente, ele gasta menos energia e faz menos aquecimento corporal. E em que momento que ele mais trabalha? Geralmente é de tarde e à noite. Exatamente nos momentos que ele tem menos energia e ele faz com que o nosso corpo comece a trabalhar, porque ele acha que alguma coisa pode acontecer, então ele precisa de fato de grandes aquecimentos corporais, e é nesse momento que a gente sente mais calor.
mais calor ainda. Então, o que eu faço? Aqui no vídeo eu já mostrei para vocês diversas vezes a minha rotina, né, de atividade física. O que acontece? Quando eu vou fazer atividade física, eu sempre fico em frente ao ventilador e com o ambiente completamente aberto, exatamente para ventilar muito bem. Já que eu estou fazendo um superaquecimento corporal, que é gasto energético, que é atividade física. Então eu preciso sim falar para o meu corpo que ele está superaquecendo, só que ele de recompensa tem sim alguns benefícios, que é o que? A superventilação. Exatamente por quê? Eu preciso da superventilação porque eu preciso não desenvolver surtos, acordar surtos ou ter aquele leve surto que na verdade eu já tive. E na verdade o que acontece? Quando eu tenho um superaquecimento, esse superaquecimento corporal pode ser com banhos quentes, que eu não tomo mais banho quente, ou pode ser também com aquecimento corporal de atividade física. Então o que eu faço? Deixo o ventilador ligado, janelas abertas, faço a minha atividade física sim, porque eu preciso controlar a minha resistência muscular e a minha consciência corporal. Eu preciso sim fazer atividade física e eu já falei para vocês que a minha atividade física hoje ela é voltada para a parte motora e não para a parte estética. Mas é tão engraçado que conforme a gente vai fazendo atividade física, ela vai melhorando tanto a nossa qualidade de vida, a nossa qualidade física, o nosso bem-estar, que de fato a gente consegue ver sim alguns contornos corporais aqui aparecendo. Mas o processo é bem mais lento, porque a gente não pode pegar grandes cargas como o nosso corpo aguentaria, porém a gente não pode superagredir eles, até mesmo porque o que acontece? Quando a gente superaquece colocando grandes cargas, o nosso músculo gosta, certo? Uma pessoa normal, que não tem patologia, que não tem doença autoimune, ele super aprovaria e ele tem sim a regeneração celular e muscular das fibras musculares mais rápido. Porém, no nosso caso, ela tem uma regeneração muscular mais lenta. Então, o que acontece se a gente coloca carga demais e o nosso corpo já está debilitado? A gente faz com que o nosso corpo entenda que ele está sofrendo pequenas lesões. Por isso que o nosso corpo, se você perceber em alguns momentos, dependendo da carga que você pegue, ele fica umas pontas até um pouco roxa, né? Alguns momentos ele fica roxo. É exatamente por isso, porque o nosso corpo ele tá gritando, pedindo socorro, pedindo para você, implorando para você, tá bom, não faça aquela atividade física tão intensa para ele não ficar tão debilitado. Então, hoje eu faço atividade física sim, com menos peso, com menos carga, porém com maior número de repetições. Mas eu não chego à minha fadiga. Exatamente por quê? Porque eu sei que no momento que eu chego na minha fadiga, o meu corpo já não aguenta mais trabalhar a fazer aquele esforço físico. Então, o que acontece? Eu começo a desenvolver sim outros tipos de proteção, outros tipos de sistema aqui que o nosso corpo vai ficar mais debilitado. Então eu não quero que ele fique debilitado, eu quero que ele entenda sim que ele precisa fazer atividade física, mas que ele não precisa ficar debilitado, porque logo mais ele terá outro tipo de estímulo para ele realmente trabalhar. Então, durante este momento de atividade física, além de fazer no ventilador, num ambiente bem ventilado, eu utilizo muita hidratação,
com água gelada. E essa hidratação aqui, ela é muito especial, por quê? Porque ela vai ajudar demais você a evitar a má deglutição, a você evitar aquela disfagia, sabe? Que a gente normalmente tem, que é a dificuldade de engolir. Pois bem, então nesse momento a gente vai fazer o quê? Beber água gelada com canudo. Porque dessa forma a gente evita se engasgar. Então a hidratação deve ser sempre com água gelada e em canudo, porque facilita a sua deglutição. Uma das coisas que eu também faço que me ajuda muito é o quê? Sabe aqueles borrifadores? Assim, ó. Deixa eu colocar aqui na parte mais escura. Pois bem, esse borrifador com água gelada é exatamente para quê? Para fazer isso. Para fazer isso, principalmente naquele momento que eu tô sentindo grande fadiga com excesso de calor. Essa água gelada nesse borrifador, ela fica sempre à disposição para que eu utilize, para que o meu corpo fique menos aquecido. E geralmente eu utilizo como? No rosto, na nuca e nas minhas articulações, que é onde todos os lugares que eu consigo dobrar, que eu consigo mexer, tanto nos meus braços quanto nas minhas pernas também, são locais que eu de verdade faço que hidrato com água gelada, porque de fato me ajuda muito a recuperar a minha temperatura corporal. Então essa dica é especial para você, porque de verdade aqui eu compartilho tudo que dá certo para mim, eu compartilho com vocês. Agora, como eu sou nutricionista, eu também tenho que compartilhar uma outra coisa muito importante, né? Porque de fato, a alimentação mais equilibrada, mais anti-inflamatória, ela tem total função em recuperar a nossa musculatura. E como ela recupera? Simplesmente que à noite, onde o nosso corpo gastaria muito mais energia para fazer a digestão, é onde a gente precisa comer alimentos que não dificulte a nossa digestão, para que exatamente ele não precise trabalhar com tanta intensidade, gastando energia. Então, o meu horário de jantar é entre 6 e 7 horas da noite e eu consumo alimentos muito mais leves, aqueles alimentos mais crus, saladas e verduras e legumes mais crus. Eu posso consumir cozido? Posso consumir cozido, desde que eu não consuma, por exemplo, feijão neste momento. Desde que eu não consuma, por exemplo, carne neste momento. Eu consuma, por exemplo, um omelete gigante. Eu falo gigante porque a gente vai colocar aí pelo menos uns 3 ovos, né? A gente vai colocar bastante cenoura ralada. A gente vai colocar como se fosse uma seleta ali dentro, mexendo e fazendo um omeletão. Então, essa é uma opção de receita que você pode fazer aí na sua casa, como sim, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde ou jantar, tá bom? Para facilitar a sua digestão, para que o seu corpo comece a trabalhar menos. Então, gente, essas dicas que eu trago para vocês, eu espero sim ter ajudado muito. Lembrando que aqui no canal, se você não é inscrito, então se inscreve, deixa o seu like também e vai lá no campo de comunidade, porque eu sempre coloco dicas de alimentação e de atividade física que eu posso fazer aqui, se você quiser. Tá bom? Então eu te espero para mais dicas
E também não esquece de me seguir lá no Instagram, que é o Instagram Super Nicole Oficial, que o link tá também na descrição lá no canal. Convido também você a se inscrever no meu canal e também no meu Instagram, porque lá também quase que diariamente eu posto dicas de exercícios, de qualidade de vida, de coisas que me ajudam, que eu gosto. Então eu compartilho com todos vocês e também eu coloco algumas dicas de alimentação. Então se inscreve, compartilha, não esquece que esse canal de esclerose múltipla, ele é feito para você. Então eu espero ter ajudado. Então até um próximo vídeo, até uma próxima dica. Tchau!